E aí, galerinha do sexto ano, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou a professora Débora Tamburi, sou professora das unidades Zen1 e Zen2, PEN e Pilares, né? E eu tô aqui hoje para a gente ver mais um módulo, conversar um pouquinho sobre esse novo capítulo, tá? Então, peguem a apostila de vocês para ir acompanhando, marcando as coisas principais, fazendo as anotações, tá? Então, a gente vai começar mais um módulo. Vamos lá. Nesse capítulo de hoje, a gente vai falar como as sensações guiam o funcionamento do nosso corpo. Então, a gente vai falar um pouquinho do sistema nervoso. Vamos lá? O sistema nervoso e as sensações, né? Nós sentimos várias sensações: sede, fome, calor, frio, cheiros, dor, tudo isso a gente sente no nosso cotidiano, né? E aí essas sensações, elas são produzidas quando a gente recebe esses estímulos do meio ambiente, né? Do meio externo. Eles são percebidos pelo nosso corpo, são interpretados e a gente consegue, através desses estímulos, sentir todas essas sensações que a gente tem no nosso cotidiano, né? Além das respostas conscientes, né? Que a gente pensa, consciente, que chamamos de sensações, nós também temos respostas involuntárias, que a gente simplesmente faz, né? A gente não fica pensando em como a gente vai reagir àquele estímulo, a gente simplesmente faz, tá? E aí, quais são as estruturas, então, que compõem esse nosso sistema nervoso, galerinha? Nós temos os neurônios e as células da glia, né? São dois nomezinhos novos aí que provavelmente vocês estão aprendendo. Neurônios talvez não é um nome mais comum, mas células da glia é um tipo celular novo para vocês. Então, vamos lá entender um pouquinho. Os neurônios, eles produzem sinais elétricos, tá? Que vão transmitir, então, informações para que o corpo capte esses estímulos e responda essas sensações e ações. Então, eu recebo um estímulo desse meio externo, o meu sistema, né, os neurônios, eles transmitem essas informações para que o corpo consiga, então, gerar tanto sensações como essas que a gente falou, né, de dor, de percepção luminosa, enfim, todos esses estímulos que nós temos e que a gente consiga, então, ter ações sobre essas sensações, tá? Já as células da glia, elas vão dar suporte e proteção aos neurônios, tá? Por quê? Porque os neurônios precisam funcionar adequadamente, eles precisam estar funcionando em seu estado ideal. E as células da glia, elas auxiliam esses neurônios a funcionarem perfeitamente, tá? Então, a gente tem esses dois tipos celulares e estruturas que vão compor o sistema nervoso. Aqui a gente tem na imagem o próprio neurônio, né? Então, a gente tem algumas estruturas aqui para a gente conhecer desse neurônio, tá? Essas partes enraizadas aqui em cima, nós chamamos de dendritos, que é por onde a gente vai receber esse sinal nervoso, tá? Essa estrutura maior aqui, essa bola maior, é o corpo do neurônio e ao centro dele a gente encontra o núcleo dessa célula, né? Que o neurônio é uma célula, então aqui a gente encontra esse núcleo. Essa região azul aqui maior, mais comprida, é a região que a gente chama de axônio, né? Esse axônio ele é revestido por uma estrutura que a gente chama de bainha de mielina, tá? Lá na frente a gente vai falar um pouquinho melhor disso. Entre essas bainhas de mielina maiores, a gente encontra esse estreitamento, né? É como se fosse uma região menorzinha que nós chamamos de nódulo de Ranvier. E, por fim, nós temos aqui essa parte pós o axônio, que é o terminal do axônio. Então, o que acontece? Eu recebo o meu estímulo nervoso aqui pelos dendritos, ele vai passar pelo axônio, terminando então ali no terminal do axônio, até ele atingir um outro neurônio. E aí vale uma coisa muito importante aqui, tá, gente? Esses nódulos de Ranvier aqui, entre essa bainha de mielina que a gente encontra,
permite com que o estímulo nervoso que vai passar, ele vai passar saltando. Isso faz com que esse estímulo passe de uma forma mais rápida. A própria bainha de mielina, ela já permite que esse estímulo passe, né, transite de forma mais rápida. E aí, como ele passa saltando, e por isso que a gente chama de impulso saltatório, faz com que ele passe ainda mais rápido, já que a gente precisa, né, fazer todo esse processamento dessas informações de forma muito rápida para a gente ter as respostas a esses estímulos, beleza? E aí, temos apenas um tipo de neurônio? Não, a gente não tem só um tipo de neurônio, a gente vai conhecer um pouquinho dos tipos que a gente tem. Temos os neurônios sensoriais, os neurônios motores e os neurônios de associação, né? Qual é a diferença entre eles e o que eles fazem? Os neurônios sensoriais são eles que vão receber os estímulos dos órgãos dos sentidos, né? Então, a gente vai ter a percepção de todos os órgãos dos sentidos e ele vai receber esse estímulo. Então, sensorial, porque ele recebe estímulos dos sentidos, tá? E aí ele leva para o cérebro, lá no sistema nervoso central. A gente vai falar de sistema nervoso central lá na frente, tá? Lá, então, no sistema nervoso central, no cérebro, essas informações vão ser interpretadas. Então, eu recebi esses estímulos, estou levando ele como se fosse para uma central, tá? Lá eu vou interpretar esses estímulos que eu recebi e as sensações são produzidas, tá? Isso tudo a gente está falando em questão de milésimos de segundos, ou seja, é tudo muito rápido que acontece. E aí a importância da gente ter aquela estrutura toda no neurônio para que essa informação passe rápido, tá, galera? Já os neurônios motores, eles levam as respostas do cérebro aos músculos e às glândulas para que as ações sejam realizadas. Então, eu falei o quê? O neurônio sensorial, ele envia para o cérebro para que lá essas informações sejam interpretadas em sensações, né? Elas vão ser produzidas. E aí, para a gente gerar, então, resposta, quem vai levar essas respostas que foram produzidas lá no cérebro, no sistema nervoso central, para os músculos e para as glândulas, são os neurônios motores, tá? E por isso que a gente consegue, então, caminhar, movimentar as mãos. Para isso tudo acontecer, eu preciso dos meus neurônios motores, tá? E, por fim, os neurônios de associação. Os neurônios de associação, eles conectam os neurônios sensoriais e os neurônios motores. Então, ele é de associação. Por quê? Porque ele gera efetivamente uma associação entre o neurônio sensorial e o neurônio motor. E aí, ele faz com que o sistema nervoso, então, cumpra a sua função como um todo, ok? Funções, então, nós temos 3 funções. Receber os sinais do ambiente onde estamos, conduzir os impulsos nervosos até o cérebro e enviar as informações nervosas até as células que devem realizar as funções. Aqui eu tenho um exemplo rapidinho que a gente consegue entender isso acontecendo, tá? Aqui é um exemplo de uma ação involuntária, né? Que a gente faz mesmo sem perceber. Por exemplo, aqui, quando eu tô em uma sensação, eu tô ali cozinhando, por exemplo, e aí sem querer eu coloco a minha mão em alguma coisa muito quente. O que acontece instantaneamente? A minha mão, eu retiro ela dali. Por quê? Eu percebo isso e eu retiro. Isso é uma ação involuntária. Mas para tudo isso acontecer, eu tenho que o quê? Receber os sinais do ambiente. Nesse caso, qual é o sinal que eu estou recebendo? Que está quente ali, né? Uma sensação de quente não suportável, que possa me gerar algum perigo. E aí eu conduzo os impulsos nervosos até o cérebro, ele vai o quê? Processar essa informação e ele vai enviar informações nervosas até as células que realizam as ações. E qual é a ação que eu vou realizar nesse momento? É retirar a mão para que eu não me queime. Né? Então, a gente está vendo que todas essas coisas, por mais simples que aconteçam no nosso cotidiano, tudo é orquestrado, então, pelo sistema nervoso, tá?
Então, lembrem-se sempre dessas 3 etapas de função. Receber os sinais do ambiente onde estamos, conduzir os impulsos nervosos até o cérebro, enviar as informações nervosas até as células que devem realizar as suas funções, ok? Marca aí na apostila como importante. Como o nosso corpo produz, então, essas sensações, né? As sensações são captadas do ambiente e transformadas pelo corpo em impulsos elétricos, tá? Que são transmitidos de um neurônio para outro. Lembra que eu falei para vocês quando eu estava lá naquela imagem do neurônio? Que eu falei, olha, ele percorre esse impulso elétrico, percorre aqui de forma saltatória, até chegar aos terminais e de lá ele passa para um próximo neurônio. Então, é isso que eu estou falando aqui, ó. As sensações são captadas pelo ambiente e são transformadas em impulsos elétricos. Esses impulsos são transmitidos de um neurônio para outro. Então, eu vou passando de neurônio a neurônio até eu atingir o que eu preciso, tá? O impulso elétrico, então, chega ao neurônio pelos dendritos, lá igual eu expliquei para vocês, passa pelo corpo celular, pelo axônio, né? Que é aquela parte maior onde a gente vai encontrar a bainha de mielina. O impulso nervoso é transmitido de neurônio a neurônio por substâncias chamadas de neurotransmissores. Então, nós temos neurotransmissores que vão atuar nessa passagem do impulso de um neurônio para outro, tá? Na região terminal do axônio, existe um pequeno espaço onde acontece a transmissão do impulso nervoso chamado de sinapse. Então, um neurônio ele não fica exatamente colado ao outro, tá? Eu tenho um espacinho bem pequenininho ali entre eles, que é onde vai existir a passagem desse impulso nervoso que a gente chama de sinapse nervosa. Então, a passagem de um impulso nervoso para um neurônio, para um próximo neurônio, a gente chama de sinapse, a qual também pode existir entre um neurônio e uma célula muscular, ou entre um neurônio e células glandulares. Por exemplo, né? Ah, professora, sempre vai ocorrer de um neurônio para outro somente? Pode acontecer essa transmissão entre neurônios, entre um neurônio, né? E as células glandulares, e aí eu libero algum tipo de hormônio. Eu posso ter entre um neurônio e uma célula muscular, que vai me gerar alguma ação do músculo, tá? Então, a gente tem esses tipos de sinapses acontecendo, ok? Aqui nessa imagem, a gente consegue ver o seguinte, ó, essa aqui é o terminal de um neurônio e aqui é o início de um outro neurônio, tá? O que vai acontecer? Esse terminal vai liberar, então, nesse espacinho aqui, esses que a gente chama de neurotransmissores, tá? É como se, ó, neurotransmissor, ele está transmitindo alguma coisa do neurônio. Essa alguma coisa do neurônio é o quê? É esse impulso elétrico, tá? Então, no receptor, eu vou ter o quê? Nesse neurônio receptor, eu vou ter essas estruturazinhas aqui, que são chamadas efetivamente de receptores, tá? O que eles vão fazer? Eles vão reconhecer esses neurotransmissores e assim que acontece a passagem do impulso elétrico. Então, esse momento que a gente está vendo aqui, que é a passagem desses neurotransmissores, esses receptores atuando, isso tudo que está acontecendo aqui é a sinapse nervosa, tá? Estrutura do sistema nervoso. Então, o sistema nervoso ele é organizado de que forma, né? Nós temos o sistema nervoso central, que eu falei com vocês lá atrás, e nós temos o sistema nervoso periférico, tá? Então, aqui a gente tem uma imagem ilustrando o sistema nervoso central e aqui o sistema nervoso periférico, mas vamos entender um pouquinho juntos o que é cada um, tá? O sistema nervoso central. O sistema nervoso central tem uma estrutura que a gente chama de encéfalo, né? O encéfalo fica protegido, então, pelo crânio e ele é formado por 3 estruturas: o cérebro, o cerebelo e o bulbo. Então, quer dizer que o cérebro, galera, ele não é tudo. Ele é uma região do encéfalo, tá?
E aí, o que acontece? O cérebro ele é dividido em hemisférios, ou seja, nós temos dois lados, o direito e o esquerdo, tá? Que comanda movimentos e sensações, como, né, a inteligência, a memória, a aprendizagem, a linguagem, a fala e o pensamento. Essas aqui, essas sensações, essas atividades que eu acabei de falar para vocês, elas são orquestradas, então, pelo cérebro. O cerebelo, ele comanda o equilíbrio do corpo e o tônus muscular, ou seja, ele regula o quanto os músculos ficam contraídos quanto a pessoa não está fazendo algum tipo de exercício físico, tá? Então, ele comanda o equilíbrio e o tônus muscular. Por fim, a última estrutura do encéfalo é o bulbo. Ele controla, então, as funções automáticas do nosso corpo, como, por exemplo, os batimentos cardíacos, a respiração, a circulação do sangue, os reflexos, espirro, tosse, o ato de engolir. Então, por exemplo, né, eu não fico comandando, eu pensando que eu tenho que ficar batendo o coração para que continue ocorrendo o processo de circulação, né? Isso é uma função automática do corpo. Assim como eu não fico pensando, agora eu tenho que respirar, agora eu não tenho que respirar, agora eu tenho, mais forte, mais fraco, né? É uma coisa automática do nosso corpo. E quem controla isso tudo é essa região que a gente chama de bulbo, tá? E a outra estrutura do sistema nervoso central é a medula espinhal, né? A medula espinhal, ela passa por dentro da coluna vertebral. Então, dentro da coluna eu tenho a coluna vertebral e por dentro dela eu tenho um canal. E dentro desse canal eu vou ter, então, a medula espinhal. Ela fica aqui, então, dentro da coluna vertebral e ela fica protegida pelas vértebras, tá? Então, ela conduz os impulsos nervosos de todo o corpo até o cérebro e faz o corpo reagir com as ações voluntárias e com o reflexo, tá? Que são os atos involuntários. Então, por exemplo, né, eu falei que o nosso corpo ele recebe algum sinal pelos sensoriais, né? Só que quem vai mandar esse comando, né, esse sinal para o cérebro é a medula espinhal, tá? Então, a medula espinhal, ela transporta, ela é um canal de ligar, né, essas sensações, esses estímulos que a gente recebe até o cérebro para que ele possa processar, tá? Então, o sistema nervoso central é composto por encéfalo, e o encéfalo a gente divide em 3 partes, e a medula espinhal, tá? Então, a gente consegue ver aqui essa estrutura, ó. Então, eu tenho aqui, ó, o cérebro, o bulbo e o cerebelo, tá? Cada um com a sua função. E saindo por aqui, eu tenho a medula espinhal, que ela vai continuar aqui, ó, tá vendo, ó? Aqui eu tenho a minha coluna vertebral. Por dentro dela, eu vou ter a passagem da minha medula espinhal. Então, ela fica protegida aqui por dentro das vértebras, tá bom, galera? Já o sistema nervoso periférico, né, é o sistema que é formado pelos nervos cranianos e nervos espinhais, tá? Então, além dos nervos, a gente também tem os gânglios nervosos. Qual é a função do sistema nervoso periférico? A função é conectar o sistema nervoso central a todas as partes do corpo, né? Então, o que acontece? Esses nervos, né, e esses gânglios nervosos, eles recebem essas informações, esses estímulos, né, da periferia do nosso corpo, passa então, conecta, ó, com o sistema nervoso central com a ajuda de quem? Da medula. E aí sim a medula leva esses estímulos até o cérebro para que ele possa ser processado. E aí a gente divide o sistema nervoso periférico em 2, tá? O sistema somático e o autônomo. Vamos lá entender. Aqui, rapidinho, tenho a imagem para vocês desse sistema nervoso periférico. Então, nós temos aqui, ó, os nervos cranianos, os nervos espinhais, né, que são os que partem da medula, e a gente vai encontrar também alguns gânglios nervosos. Aí agora a gente vai lá falar sobre o sistema somático e autônomo. O sistema nervoso somático, ele regula as ações que a gente realiza conforme a nossa vontade, tá?
Por isso, ele se liga aos músculos estriados e esqueléticos do corpo. Já o sistema nervoso autônomo, ele age controlando as relações que são involuntárias, tá? Do organismo por meio de nervos que fazem os órgãos realizarem ações contrárias. Como assim ações contrárias, professora? O sistema nervoso simpático e o sistema nervoso parasimpático, tá? O que acontece? Quando está escuro, né, a gente está num ambiente mais escuro, um nervo simpático, ou seja, do sistema nervoso simpático, faz com a pupila do olho se dilatar. Então, a pupila dilata quando a gente está o quê? Num ambiente mais escuro. Então, quem faz isso é o sistema nervoso simpático. E aí eu falei para vocês que o sistema simpático e o parasimpático têm ações contrárias. E aí, se um me faz a pupila dilatar em um ambiente, né, escuro, o outro, que é o parasimpático, quando eu estou em um ambiente com muita luz, o que ele faz? Ele faz com que eu diminua essa minha abertura da pupila, né? Então, um vai fazer dilatar a pupila e o outro, como eles têm ações contrárias, o outro vai fazer com que a minha pupila ela diminua, então, em um ambiente com muita luz, tá? É assim que funciona, então, o nosso sistema nervoso simpático e o nosso sistema nervoso parasimpático, tá? Eles têm ações contrárias. Então é isso, galera. A gente termina essa aula de hoje. Eu espero que não tenha ficado nenhuma dúvida, que vocês façam os exercícios do módulo. E aí a gente se encontra lá nas nossas aulas online, que eu tô sempre com vocês do sexto, nas aulas online lá no chat, tirando as dúvidas. E aí a gente consegue realizar esse trabalho bem bacana que a gente está fazendo nesse momento que estamos difícil, né? Então se cuidem, que vocês fiquem bem, para que tudo isso passe rápido e a gente consiga se encontrar o mais breve possível. Beijos e bons estudos!